Nós aprendemos alguns pontos dessa pesquisa que mostra como pais bem-sucedidos agiram em educar filhos fortes espiritualmente, né? E nós vimos aqui a respeito da fidelidade, do amor dele aos filhos, em como eles dão atenção, como eles valorizam e protegem a cada um deles. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da forma de disciplina como eles aplicavam para que os filhos realmente se transformassem desta forma em filhos vitoriosos espiritualmente. Mas antes, nós vamos entender um pouquinho como que deve ser essa disciplina em questão de um equilíbrio que deve haver, né? Entre os princípios de ser firmes, mas, ao mesmo tempo, misericordiosos. E existe um texto aqui que fala que há duas maneiras de lidar com as crianças. Maneiras que diferem amplamente em princípios e resultados. A fidelidade e o amor unidos à sabedoria e à firmeza. De acordo com os ensinos da palavra de Deus, trarão alegria nesta vida e na outra vida, né? Então, a fidelidade e amor unidos à sabedoria e firmeza. Isso que nós vamos falar agora. Mas, antes disso, nós vamos ver mais alguns pontos importantes que os pais tornaram os pais bem-sucedidos na educação. Número 14, aqui tem um bem pequenininho. Pais bem-sucedidos são bons ouvintes. Não sei se quantos de vocês lembram do versículo de Tiago 19, capítulo 1 de Tiago 1:19. Prontos em ouvir, tardios em falar, né? É, isso mesmo, né? Sejam todos. Isso mesmo, eu acho. Ok. Deixa eu estar falando, né? Então, aqui em 1 Tiago diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Né? Então, esse é um ponto importante aqui. Nós precisamos ter uma boa comunicação com os nossos filhos, sermos bons ouvintes e até mesmo dar a oportunidade aos nossos filhos de nos ouvir. Ouvir quando nós precisamos, quem sabe, confessar algo, pedir um conselho. Isso causa uma união quando os pais se abrem também os filhos. Pais que se abrem aos filhos desta forma, colocam ali as suas necessidades, muitas vezes, suas preocupações, frustrações, pedem conselhos aos filhos, até muitas vezes nós chegamos a essa situação. Isso é muito gratificante, porque isso causa uma reação nos filhos também. Eles vão querer também buscar os seus pais para conselhos. Uma coisa muito interessante, se você tem uma dificuldade que você está tentando vencer e não consegue vencer, peça para o teu filho te policiar. Peça para o teu filho te policiar que, vai funcionar. Toda vez que ele te vê fazendo aquela coisa errada, na hora. Mãe, lembra? Você me deu autorização para te relembrar. Né? É uma beleza, funciona sempre. E o Espírito de Profecia ele dá uma instrução sobre isso, olha só. Instruí-os bondosamente e ligai-os ao vosso coração. É um tempo crítico para as crianças. Influências serão exercidas sobre elas a fim de aliená-las de vós. E cumpre-vos contrabalançá-las. Ensinai-lhe a fazer de vós seus confidentes. Olha só aqui. Ensinai a fazer dos seus filhos seus confidentes. Segredem-vos elas ao ouvido suas provas e alegrias. A gente tem o hábito de fazer isso com os nossos filhos? Às vezes, contar para eles as nossas provas que nós estamos passando, nossas alegrias, isso estreita muito o relacionamento e causa uma ação, né, igual dos seus filhos para com vocês, pais, para com nós, pais.
E temos, então, o número 15, pais bem-sucedidos evitam ser muito bonzinhos e também muito intimidadores. Misturai autoridade e afeição. Cultivai e acariciai tudo o que é bom e amável e levai-o a desejar o mais alto bem, revelando Cristo a eles. Ao mesmo tempo que lhes negais o que lhes traria prejuízo, vejam que o amais e desejais fazê-los felizes. Então, olha só, nós, como pais, devemos agir com firmeza. Aqui entra um pouco daquele equilíbrio, né? Nós devemos agir com firmeza, mas nós precisamos ser misericordiosos com os nossos filhos, né? E isso vai fazer com que eles tenham uma melhor educação, um melhor crescimento nessa parte. É assim que Deus lida conosco. Oi. Pode? Eu acredito que na maneira como a gente fala com os nossos filhos, né? Como a gente mencionou hoje de manhã, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre disciplina, né? A minha palavra, a Ellen White fala que a palavra da mãe, do pai também, né, é lei. Só que eu não preciso falar de uma forma áspera com os meus filhos. A Silvia também falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a minha palavra tem que ser firme. Eu posso ser firme, mas falando com carinho, né? Eu me lembrei de um incidente aqui. Tinha uma época que uma das nossas filhas, toda vez que o pai saía de casa, ela queria ir junto com ele para a cidade. Todas as vezes. E às vezes era sexta-feira, a gente estava limpando a casa, se preparando para o sábado, né? E geralmente, eu vou de um extremo para o outro, né? Eu falava assim, não. Ela falava, mãe, posso ir com o pai? Eu, não, hoje é sexta-feira. Aí ela entrava no mesmo tom da minha voz, mas mãe, deixa, até que me irritava, eu, não. Né? Então, às vezes, a gente vai para o lado muito mole, né? Muito amor e não consegue colocar limite nem mesmo com as nossas palavras. E outras vezes, quando ela vinha me fazer essa pergunta, eu já sabia que ela ia fazer, eu já dava um não bem bruto para ela. Então, eu estava indo para um extremo e para outro extremo, eu não conseguia encontrar equilíbrio. E uma vez aconteceu a mesma coisa, sexta-feira à tarde, o pai foi sair rapidinho, ela queria sair, e Deus me impressionou para eu mudar o meu tom de voz. E quando ela falou, mãe, posso sair com o pai, do jeito que ela sempre falava? Eu falei, não. Ela olhou para mim, tá bom. Saiu. Eu fiquei assim, uau. Eu mesma me surpreendi. Né? Então, a gente precisa falar a verdade, precisa falar o que é para ser feito, mas sem ir para um lado, para um extremo, nem para o outro. Né? Eu acho que seria interessante também nós termos sempre um porquê, um plano, né, que foi feito, por que você não pode ir agora, qual é a sua atividade desse momento, e explicar as dificuldades de mudar aqueles planos naquele momento e se manter firme nos planos. Né? É claro que existem momentos que pode haver realmente uma mudança, mas eu acho que mostrar o porquê, não simplesmente dizer não, mas eu acho que muitas vezes o porquê naquele momento não deve acontecer é importante para a criança. Agora é importante, tem um texto em Ellen White que ela fala que se nós formos errar entre a justiça e a misericórdia, é melhor nós errarmos do lado da misericórdia. É verdade. Entendeu? Tem um texto, eu achei bem interessante isso. Se você vai errar, erre do lado da misericórdia. O próximo ponto ali, pais bem-sucedidos suprem as necessidades físicas e emocionais dos filhos. Nós estamos falando sobre o desenvolvimento espiritual, né? Mas e como fica esses outros aspectos? Então, nós, pais, somos responsáveis em prover aos nossos filhos a melhor estilo de vida para eles terem saúde, para que eles se desenvolvam bem fisicamente. Então, regularidade no sono, nas refeições, o equilíbrio entre as atividades físicas e mentais, equilíbrio entre o ensino prático e o ensino teórico, né? Já mais no lado da educação.
E as necessidades emocionais, precisamos estar com os nossos filhos, ensiná-los a vencer obstáculos. Cada vez que os nossos filhos têm que tomar alguma decisão ou têm que enfrentar um obstáculo, principalmente quando eles são pequenininhos, nós precisamos estar junto, ali mostrando para eles que nós estamos ao lado deles. Nós não precisamos fazer as coisas por eles, né? Por exemplo, quando o menino, por exemplo, está aprendendo a vestir uma calça comprida sozinho, não é fácil. É fácil? Vocês não lembram, né? Né? Vocês, homens, principalmente, lembram. Você tem que sentar, deitar na cama, põe uma perna, põe a outra, puxa. É uma coisa complicada. E, por um bom tempo, os pais fazem isso, mas chega um momento que eles têm que aprender sozinhos. Então, eu posso estar do lado dizendo, faz assim, vai, você consegue. Mas, se eu sempre for a pessoa que vai vestir a calça no menino, ele não vai aprender a se vestir sozinho. A mesma coisa, amarrar um sapato. As meninas, pentear o cabelo, fazer um rabinho, né? Uma coisa assim. Então, nós precisamos estar junto, apoiando. Sempre incentivando que ele pode conseguir. É claro que tem certas coisas que a gente sabe que, para a idade, não dá para eles fazerem sozinho, né? Mas tudo que eles puderem fazer sozinho, nós temos que incentivá-los a fazê-los. E sempre estar ali pronto para ajudar. Né? Dizer para eles, estamos aqui para ajudar você, no caso você precise de algo. E um outro aspecto dentro de você ensinar e suprir as necessidades emocionais dos filhos é ensiná-los a escolher. Quando eu tomo todas as decisões pelos meus filhos, eu não estou ensinando ele a pensar. Eu não estou ensinando ele a fazer escolhas. E, futuramente, ele vai ter muitos problemas. Porque eu não ensinei, e, quando eu não estiver perto dele, ele provavelmente vai com a massa, com o que todo mundo está fazendo. Tem um texto interessante no livro Orientação da Criança, que diz assim: muitas são as famílias com crianças que parecem bem educadas quando se encontram sob a disciplina. Quando, porém, o sistema que as ligou a certas regras se rompe, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si mesmas. Essas crianças estiveram por tanto tempo sob uma regra de ferro, sem permissão de pensar ou agir por si mesmas, naquilo em que era perfeitamente próprio que o fizessem, que não têm confiança em si mesmas para procederem segundo o seu próprio discernimento, tendo opinião própria. E quando saem de sob a tutela dos pais para agirem por si mesmas, são facilmente levadas pelo juízo de outros a errôneas direções. Isso aqui é uma coisa muito séria. É muito séria. Porque, às vezes, principalmente nós que queremos, né, fazer a vontade de Deus e passamos por reformas e tal, às vezes a gente tem esse perigo de forçar os nossos princípios, porque nós queremos que os nossos filhos tenham os mesmos princípios. Mas nós precisamos ensinar e ajudá-los a entender para que eles tomem as decisões. Né? Porque quando eles estiverem longe de nós, se eles não forem firmes por si mesmos, eles vão se afastar de tudo que a gente tentou ensinar. Né? Quais são as ações que ajudam os filhos a pensarem por si mesmos? Achei bem interessante. Ter uma vida estruturada, onde o seu filho sabe o que vai acontecer, ajuda ele a ter esse poder de decisão. Ter rotina. Né? Ter rotina no lar. Pelo menos uma rotina básica. Ellen White fala de 3 coisas que deveriam ter horário todos os dias. Quem lembra? Acordar e deitar, comer e culto. Né? E muitas vezes, a rotina é uma luta para muitas pessoas. Né? Eu tenho essa dificuldade. Eu sou organizada, mas eu não tenho a rotina. Né? Então, eu tenho lá um monte de quadrinho, mas eu não necessariamente sigo eles. Mas eu faço os quadrinhos para, pelo menos, me ajudar. Né? Mas eu acho que, de alguma forma, influencia, viu? Estou descobrindo outros que são iguais a mim. Que legal. Não me sinto tão mal agora. Mas eu acho que a gente tem que tentar. Mas esses 3 pontos, para nós, é uma rotina. Né? O horário de acordar, de deitar, de dormir, de comer. Exatamente. Uhum. Afirmação e apreciação. Quando eu falo para os meus filhos,
né? Eu afirmo, ele, muito bem, você fez isso muito bem, principalmente quando não é um elogio vazio para a pessoa, mas para o que ele fez. Você se esforçou, você conseguiu. Né? Isso ajuda a criança a se sentir mais firme, mais segura de si mesmo. Quando eu aprecio tudo o que ele faz. Eu tenho uma amiga que faz isso muito bem. Qualquer coisinha que os filhos dela fazem, ela, muito obrigado por ter tirado tempo para me ajudar. Pode ser uma coisinha pequena, ele passou, viu uma coisa fora de lugar, pôs no lugar, ela se lembra de agradecer. Eu acho lindo isso. Nós precisamos reconhecer. Isso faz os nossos filhos se sentirem úteis, se sentirem importantes para nós. Toque físico. Isso é provado cientificamente. O toque físico libera o hormônio oxitocina, que promove o vínculo entre os pais e os filhos. O Joshua White fala bastante sobre isso, né, que os bebês que, quando nascem, são separados da mãe, vamos dizer, passam os primeiros meses, primeiras semanas ou anos em uma creche, eles não formam esse vínculo com a mãe, principalmente, né? Ou se o pai é sempre ausente do lar. Então, nós precisamos de passar tempo com eles, de formar esse vínculo, principalmente nos primeiros anos. Vamos continuar aqui, então. Pais bem-sucedidos respeitam o desenvolvimento de cada filho e são sensíveis às suas diferenças. Eu não sei quantos de vocês aqui têm mais de um filho. Quantos têm 4 filhos aqui? Ninguém? Que estranho, né? Ainda? O Teta que é 3. Mas depois que você tem um segundo filho, você chega realmente a essa conclusão. Como um pode ser tão diferente do outro saindo da mesma barriga, né? Mas são diferentes. Em casa a gente vê essa diferença de uma forma muito clara. Cada um tem o seu jeito, tem o seu desenvolvimento, e nós precisamos sermos sensíveis a essas diferenças. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Conhecer bem os nossos filhos e respeitar, porque cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem um momento para aprender. A gente vê isso muito na escola. Cada um tem um andamento. Não é que um é mais inteligente que o outro. Um tem uma forma de aprendizagem diferente do outro. Os dois têm o mesmo grau de aprendizagem, só que de formas diferentes. E os dons são distintos também, né? E é por isso que nós precisamos, Deus orienta tanto que os pais sejam os primeiros professores dos filhos, justamente porque os pais é que podem conhecer bem os filhos como ninguém mais. E eles podem ver essas diferenças e tratar de forma diferente. Hoje nós vemos muitas crianças com problemas emocionais, de aprendizagem, porque não são tratados da maneira como deveriam ser tratados, pelo seu temperamento, pela sua forma de aprendizagem, pela sua maneira de ser. E Deus colocou cada um de uma forma, né? A diversidade, que leva à unidade no final. Então, os pais que foram vitoriosos compreendem essas diferenças e respeitam o desenvolvimento diferente de cada filho. Para os pais bem-sucedidos, um diploma de faculdade, o êxito econômico e o reconhecimento são considerados secundários ao caráter e o serviço. Olha só, isso quem está dizendo são pesquisadores que não têm o conhecimento que nós temos como igreja, como Espírito de Profecia, os conselhos. Eles chegaram a essa conclusão. E nós que temos estudado a respeito de educação, nós valorizamos, com certeza, o ensino superior, a diploma da faculdade, mas nós sabemos que isso não é o mais importante do que a formação do caráter e o serviço dos nossos filhos, que deve ser motivado e realizados desde pequenos. Continuando, pais bem-sucedidos estabelecem regras e consistentemente as impõem. Então, aqui, nós já colocamos um pouquinho sobre esses pontos. Nós precisamos ser firmes nas regras. Cada família tem as suas regras, cada família tem os pontos que coloca ali diante dos seus filhos, e muitas vezes nós cedemos
por uma pressãozinha ou outra. E nós não podemos fazer isso, que nós perdemos muito espaço na formação dos nossos filhos. Nós precisamos ser consistentes a respeito das regras que nós temos como família. As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a devida disciplina, do que se a deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. Olha só, um lar onde existe realmente essa disciplina. Muitas vezes as pessoas, mas você está sendo um pouco exigente demais, ou um pouco duro demais. Mas as crianças são mais felizes se a disciplina existe num lar, se as regras são realmente cumpridas, como foram impostas. Esses dias a gente estava ouvindo falar de uma nova tendência que existe aí entre as famílias. Eles chamam de free day, o dia livre. Então, uma vez por semana, não tem regras. A criança faz o que quer, a hora que quer. Existe essa onda por aí. O que você acha que acontece no restante dos dias? Você vai ter autoridade? O seu filho vai respeitar você? Com certeza não. Né? Porque não é um princípio. As regras não deixam de ser um princípio. É como se fosse... eu vou obedecer meu pai, é um capricho do meu pai. Não é que eu realmente preciso. Porque se eu precisasse, eu obedeceria todo dia, não é? As crianças conseguem chegar a essa lógica. No entanto, muitos por aí estão adotando essa mania, né, que não faz sentido nenhum dentro dos nossos conhecimentos. Filhos de pais bem-sucedidos sabem que seus pais estão no controle. E quando nós falamos em controle aqui, nós não estamos falando na mão de ferro, porque, como nós lemos antes, a mão de ferro é errada. Mas sabe, como que nós podemos estar em controle e, ao mesmo tempo, não irritá-los, como diz Efésios 6:4? Lá diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui nós já temos a primeira dica quanto ao que é a disciplina, ou o que não é a disciplina. A disciplina não é levar nossos filhos à ira. Porque não é para nós levarmos eles à ira, mas é para nós disciplinarmos eles, né? Criarmos eles na admoestação do Senhor. Então, existe um relacionamento muito importante entre obediência e confiança. Eu vou ter muito mais facilidade de obedecer a alguém em quem eu confio do que alguém que eu não confio, certo? Olha esse texto de orientação das crianças. Cedo, as crianças devem ser ensinadas a submeter sua vontade à inclinação, a sua vontade e inclinação à vontade e à autoridade dos pais. Quando esses ensinam aos filhos essa lição, estão nos educando a se submeterem à vontade de Deus e obedecerem aos seus reclamos, preparando-os para serem membros da família de Cristo. Os nossos filhos não vão aprender a obedecer a Deus se eles não confiarem em Deus. Se na educação que nós dermos a eles, nós não ensinarmos eles a confiar em Deus, vai ser muito difícil eles obedecerem. E o mesmo acontece conosco. Se eu prometo algo para minha filha, ou se eu falo, olha, se você me desobedecer, essa vai ser a consequência. E ele desobedece, ou ela desobedece, e eu não aplico a consequência. O que eu vou estar transmitindo para ela? Que a minha palavra não é de confiança. Então, ela vai sempre pensar, eu posso sempre tentar não obedecer, porque nem sempre, nem todo dia, nem toda vez, ela vai cumprir a palavra dela. Olha que coisa grave. Então, nós precisamos ser firmes. Nem tanto firme na maneira de impor, como a gente já falou, mas firmes no sentido de não deixar passar. Se é um erro, se é uma infração, eu não posso deixar passar. Eu tenho que aplicar uma consequência, eu tenho que conversar. Uma história que nos lembra muito, nos ensina muito isso, é a experiência de Abraão e Isaque. Se Isaque não confiasse em Abraão,
se Abraão não tivesse desenvolvido esse relacionamento de confiança, será que Isaac teria obedecido a Abraão quando ele falou que ele era o sacrifício? Com certeza não. Então, Abraão ganhou a confiança de Isaac em primeiro lugar, para levá-lo à obediência, né, num caso tão extremo como foi o pedido de Deus naquele momento. E nós precisamos desenvolver isso com os nossos filhos. Se eu quero ter filhos obedientes, eu preciso conquistá-los, conquistar a confiança deles. Nós temos aqui, então, uma sugestão que veio dessa pesquisa: 10 formas de estar no controle e não provocar os nossos filhos. De forma bem prática, né? De forma bem prática. Vamos ver, então, quais são algumas coisas que nós devemos fazer e algumas que nós não devemos fazer. Número 1, evitar falar demais. E levar o filho àquela atitude assim, não estou nem aí, não quero saber. Ou então, a gente às vezes percebe eles virando os olhos assim. Aquela giradinha assim, né? Parece assim, está falando demais mesmo, entende? Evitar isso é muito importante. Quando isso acontece, é um sinal que nós já perdemos. Nós já perdemos eles ali. Número 2, fazer exigências que sejam razoáveis. Se eu peço algo que é muito difícil para o meu filho fazer, né? Se eu dou lá 10 tarefas para ele... Isso é provocar o filho, né? É provocar. Na verdade, todas essas coisas nós estamos provocando quando nós fazemos. Se eu peço 10 coisas para ele fazer em 1 hora, ele não consegue nem lembrar das 10 coisas que eu pedi. Eu estou provocando. Número 3, falar menos palavras, mas que elas sejam mais claras e mais diretas. Isso é importante. Muitas vezes a gente fala com os nossos filhos e a gente percebe que eles não estão prestando atenção no que a gente está falando e depois a gente fica exigindo que aquilo seja realizado. Então, é muito importante a gente fazer com que eles parem e ouçam a gente atentamente o que nós estamos pedindo, o que nós estamos falando, para que depois nós possamos cobrar e tendo assim a maior probabilidade que eles possam realizar e obedecer. Número 4, falar sem irritação, nós já falamos bastante disso. Não fazer perguntas, mas declarar o que você deseja que seja feito. Então, em vez de você, por exemplo, assim, você poderia fazer isso para mim? Naturalmente, ele vai ter o desejo de responder com um sim ou com um não. Agora, se eu falo num tom calmo, por favor, faz isso para mim. Não dá a impressão que não tenho saída, eu tenho que fazer. Se ele realmente for rejeitar o meu pedido, aí já vai estar sendo uma rebeldia mesmo, e a própria criança sabe disso. Agora, quando eu dou a opção de responder sim ou não, eu estou dando a opção. E, às vezes, a gente perde a oportunidade com os nossos filhos, né? Eu faço muito disso. Então, nós precisamos não fazer perguntas, mas fazer declarações. Falar na forma positiva. Seu filho subiu na mesa, em vez de falar, não sobe aí, desce da mesa, por favor. Você vai direto ao ponto. Evitar o máximo possível não, e sim a ordem do que deve ser feito, qual é o correto. Muitas vezes a gente sempre ensina ou declara o errado, quando que nós poderíamos estar reforçando o correto. Tem uma brincadeira, né? Que se eu falar assim agora, olha, não pensem no elefante branco. Quantos de vocês pensaram agora no elefante branco? Você pode... Acontece, é a mesma reação quando você dá uma ordem dizendo não. Não faça o errado. Não faça o errado, ele vai pensar no errado. Então, lógico, faça ele pensar naquilo que é correto. Então, sugira já o correto. É lógico que a gente tem nos mandamentos vários nãos, né? Não é que nós não vamos usar nunca o não, mas nós devemos incentivar esses aspectos positivos, né? Quando você dar uma ordem, supervisiona o que você acabou de pedir. Não sai de perto e vai se envolver em outra atividade. Fica ali perto, né, para ter certeza. Porque, senão, a sua palavra não perdura. A sua ordem morreu ali. E depois, às vezes, a gente cobra uma coisa que a gente não foi supervisionar, né? Evitar bater de frente. Brigar. Porque no mesmo tom que eu for falar, eu pulei um, né? No mesmo tom que eu for falar, o meu filho vai responder para mim. Número 8, divergir a mente da criança pequena. Isso é legal. Quando as crianças têm aí até uns 3 aninhos de idade,
Muitas vezes eles querem uma coisa, eu quero. Se você levar a sua criança para ver uma coisa completamente... A gente conta aquilo que aconteceu com a Ana, né? Quando ela não queria sair da festinha do aniversário das crianças. Teve uma vez um incidente. A gente divergiu a mente Aí dela. eu coloquei duas, porque a criança nessa idade geralmente não pensa, não consegue fazer uma escolha entre mais do que duas opções. Se você coloca uma terceira opção, ela não, né? Então é entre duas. Então ela queria brincar. Aí eu falei duas coisas que ela gostava de fazer. Você quer ir para casa tomar banho na bacia? Ou você quer ir comer sopinha de batata? Aí ela, eu quero comer sopinha de batata. Tchau. E saiu. E acabou a briga. Ela já estava começando a querer se espernear e se jogar no chão porque queria ficar brincando. Então, ela esqueceu, porque eu dei duas opções totalmente diferentes daquela, né? Manter a voz sob controle. A Silvia falou disso já hoje de manhã. O que quer dizer a palavra disciplinar? Nós já falamos também isso hoje, né? Disciplinar inclui corrigir, conduzir, discipular. Você fazer um discípulo, né? E que envolve todas essas coisas que foram faladas. Quando eu tenho essa visão com o meu filho, deixa de ser aquela visão tão negativa, né? Ele fez, levou. Fez, levou. Não, nós estamos conduzindo ele para que ele seja um discípulo de Jesus. As consequências devem ser naturais e lógicas. Se o seu filho, né, está ali na refeição e propositalmente ele vira um copo de suco de uva na mesa, qual é a consequência natural? Natural para nós seria dar um tapa, né? Mas a consequência natural da ação que ele fez vai ficar sem suco, ainda vai ter que limpar. Vai limpar a toalha. Mas sem suco eu acho pouco, sinceramente. Eu acho que tem que limpar tudo. Né? E isso... As coisas, muitas vezes, sem querer, acontecem na vida. Isso porque foi sem querer, você não vai pagar o carro que você bateu? Então, as coisas que acontecem sem querer têm que ser consertadas, têm que ser corrigidas. Sim. Tem uma pergunta lá depois do Glauber aqui. Sim. Rebeldia. Né? O Espírito Profecia fala que a vara é o último recurso. Então, por isso que a gente está falando todos os outros antes de chegar lá. Uhum. Em várias refeições você sempre volta e fala, põe o copo mais para dentro da mesa porque vai cair. E mesmo assim sempre cai. E você tem, no caso ali que ensinou, você fala para ele, cuidado, você vai derrubar o copo. Seja lá qual for a ordem. E você vê que existe uma rebelião intencionalmente. Isso. Então a consequência natural não é só ficar sem o suco e limpar. Porque houve uma outra ação. Sim. Sim. E existe a situação que, como por exemplo, derrubou o copo de suco, assim, por um descuido mesmo, né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar ele ser um segundo copo, mas ele vai ter que limpar o erro que ele fez. Tem um texto que eu queria ler com vocês, Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Eu achei bem interessante. Não faz muito tempo que eu descobri esse texto. Hebreus 12, 11. Se alguém achar, pode ler. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É interessante, vocês lembram que hoje de manhã eu pedi para as crianças fazerem um desenho de um momento quando eles foram disciplinados.
E todo mundo, mas isso não é legal. E eu falei, né, que foi de uma forma positiva que eles gostaram. E eu vi que muitos, depois vocês olham, está tudo ali atrás os desenhos deles, né? Muitos fizeram um X, ou deixaram em branco. Mas vários desenharam. Eu até gostaria tanto de entender aqueles desenhozinhos, porque estão tão bonitinhos. Queria entender, né, por que eles olharam para esse momento como um momento positivo, né? Porque pode ser. A disciplina, mesmo que ela leve a uma consequência ruim, ela pode ser positiva na vida dos filhos. É o que está falando aqui. No início, pode não parecer motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ela vai produzir frutos futuramente, né? Agora, um detalhe muito importante da disciplina. Nós, pais, nunca podemos disciplinar os nossos filhos se nós não estamos sob a disciplina de Deus. O que quer dizer isso? Explica melhor. Nunca por ira, nunca por raiva. Eles nunca podem ver que é porque você não fez, eu estou bravo. Eles têm que ver que é porque não foi certo. É hipocrisia. E pode ser que quando eles são pequenininhos eles não percebam, mas com o tempo eles vão perceber. E isso talvez seja um dos principais fatores, porque tantos adolescentes expressam a rebeldia, né, que eles já vinham acumulando há anos. Expressam na adolescência, porque agora eles têm coragem de falar, né? Então, quais são algumas... Qual talvez deveria ser a nossa maneira de disciplinar os nossos filhos, né? A criança desobedeceu. Um conselho é esperar. Tudo isso que a gente está falando para vocês, existem textos de profecia que comprovam, né? Eu não estou mencionando aqui porque são muitos. Então, esperar antes de corrigir. Seu filho desobedeceu, se você está numa tensão, está com raiva, espera. Põe o filho sentadinho no sofá, vai orar, pede para ele orar também. Nunca corrigir quando você está alterado ainda, nervoso, com raiva, sem ter o controle próprio. Sim. Porque se você ficou tão frustrada, né, com aquela desobediência, você não vai estar sob a disciplina de Deus, né? Então, nós precisamos orar, precisamos levar os nossos filhos à oração. Quando eu for conversar com ele, aqui tem um termômetro. Como saber se eu estou pronto para disciplinar o meu filho? Se eu for capaz de sentar do lado dele e abraçar ele. Aí eu estou pronta para disciplinar. Se eu não consigo fazer isso, se eu estou com tanta raiva que eu não consigo, então ainda não chegou a hora. Que passe 1 ou 2 dias, né? Como você falou. Então eu preciso... Por quê? Porque essa conversa, abraçado, expressando amor, é o que leva ao arrependimento. Nós nos arrependemos porque o Espírito Santo nos constrange. Né? Ele não nos força. Então, a mesma coisa com os nossos filhos. Os nossos filhos só vão se arrepender de verdade. E Ellen White fala que, quando os nossos filhos se arrependem, não há necessidade da punição. No entanto, isso não libera os nossos filhos das consequências. É como na obra da redenção. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos a Cristo, Deus nos promete a vida eterna, né? Porém, os frutos, as consequências dos pecados vão vir na nossa vida. Por exemplo, se eu fumo por muitos anos e eu deixo de fumar, me arrependo, me converto, deixo desse vício, Deus me salva. Porém, a minha saúde foi afetada. São as consequências, assim mesmo na correção. Então, como foi feita a pergunta antes, né? Não existe um momento da vara? Sim, existe um momento da vara. Rebeldia aberta contra os pais, ou quando eles rejeitam, né, a oportunidade que a gente deu ali, rejeitam a consequência que eles merecidamente deveriam ganhar. Né? E, geralmente, os educadores falam, né, essas 2 razões, e a terceira razão, quando eles batem. Eu bati no meu irmão, qual é a consequência natural? Eu receber também, né, a punição física. Nessa pesquisa, finalizando aqui, entre os pais analisados nas pesquisas, o tipo de consequência não era tão importante. Olha só que interessante. Então, não existe um tipo de consequência, de forma de disciplinar, que é o certo. Então, fala assim, não pode bater.
Ou então, só bate. Não, não existiu isso nesses pais que foram bem-sucedidos na educação dos filhos. Alguns batiam, sim, mais do que outros. Alguns batiam um pouco e aplicavam outro tipo de punição. Então, não importa tanto o tipo de consequência que eles aplicavam. O que importava para esses pais? Você tem aí? Olha lá. As regras eram razoáveis e eram baseadas na Bíblia. Eram consistentemente impostas de um modo efetivo, que funcionava. Sem malícia, efetivo. Sem malícia, controlavam sua raiva e frustração, porque percebiam o dano que poderia fazer com suas palavras. Então, o pai se controlava ao conversar com o filho, ao lidar com o problema. O pai e a mãe estavam na mesma página, né? Eles pensavam de modo semelhante. Isso é um grande problema, quando o pai pensa de um jeito e a mãe pensa de outro. E principalmente quando eles demonstram isso para os filhos. Os pais viviam o que pediam a seus filhos. Então, quando você faz essas coisas, mesmo que você seja um pouco mais severo e de repente use mais a vara, ainda assim a sua forma de disciplinar vai ser um êxito. Os pais sempre tratavam os filhos com respeito, como portadores da imagem de Deus. Olha que lindo isso. Isso é muito importante, porque nós achamos que nós temos total poder ou total domínio sobre os nossos filhos, a ponto de tratá-los mal e não se sentir que está fazendo uma coisa errada. A ponto de dirigir a eles palavras baixas, inapropriadas, como muitas vezes a gente fala, como, por exemplo, você não faz nada direito, você não presta para nada na vida, você nunca vai aprender. Não é muitas vezes comum a gente fazer isso com os nossos filhos? Muitos textos dizem que nós não temos direito de tratar os nossos filhos assim, porque eles não são nossos. Eles são emprestados a nós por Deus, eles pertencem a Deus. E nós devemos honrá-los da mesma maneira como nós honramos e respeitamos qualquer outra criatura de Deus. Qualquer outro filho de Deus, que muitas vezes não está sobre a nossa guarda. E o último segredo, então, desses pais vitoriosos aí, né? Eles estavam dispostos a pedir perdão quando perdiam a paciência, né? Os nossos filhos, eles sabem que nós somos pecadores. Eles enxergam isso. Não adianta a gente tentar esconder. Então, a gente precisa ser humilde o suficiente para pedir perdão quando nós erramos. Vamos aqui para o nosso último ponto dessa pesquisa. Pais bem-sucedidos oram muito por seus filhos. Será que nós temos esse costume de orar intensamente pelos nossos filhos, desde que eles são bebês no ventre ainda da mãe? Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa, uma noite sequer. Não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, e eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor de Deus. Filhos que não têm o temor de Deus, é porque muitas vezes os pais não oram por ele. A oração pelos filhos é muito importante. A oração intercessora pelos filhos é extremamente importante, a tal ponto de bloquear a ação do inimigo na vida dos nossos filhos, por causa da oração de um pai ou de uma mãe. Mesmo que muitas vezes o filho não decida estar no caminho de Deus, a oração de um pai e de uma mãe tem o poder de bloquear a atuação do mal na vida do filho. E são esses os pontos interessantes, né? 22 pontos extremamente importantes e que nós já temos conhecimento há muito tempo, de pais vitoriosos na educação de filhos valentes na fé. E eu tenho que rever a minha vida diante desses pontos. Confesso a vocês que muitas coisas aqui eu tenho que alcançar. É uma batalha,
Todos nós, pais. Mas Deus está sendo muito misericordioso conosco, nos dando oportunidade para nos unirmos ao seu poder, para sermos pais vitoriosos. Esse é o meu desejo. E eu espero e oro que seja o desejo de todos nós aqui. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus por essa bênção, mais uma vez? Nos coloquemos em pé. Querido Deus e Pai, são tantos detalhes no plano da educação dos nossos filhos que às vezes nós nos sentimos impotentes, Pai. Nos sentimos fracassados e sem forças para cumprir essa missão. Mas o Senhor nunca nos pede algo que nós, com a Tua graça, com a Tua ajuda, não podemos cumprir. Então, Pai, a nossa oração é que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê a força que precisamos para educar os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos espiritualmente, para que um dia todos nós estejamos em Teu reino, Pai. Nos dê força e vontade de Te buscar cada dia para cumprirmos a nossa missão como pais. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.